Paz e graça. O Albino entrou. Albino. Meus amados irmãos que entraram agora, irmão Albino e outra minha irmã, estamos só a esperar um pouco o pastor Renato Vargas entrar para começarmos com a nossa live. Guardam. Só para os irmãos terem um pleno conhecimento da coisa que nós vamos abordar, que hoje eu desejo tratar com o pastor Renato Vargas a respeito da temática do namoro na perspectiva cristã, que julgo eu ser um tema muito pertinente. Então vamos só aguardar um pouco, ele daqui a pouco vai entrar. Entrou mais alguém? Minha irmã Kátia, seja bem-vinda. Minha irmã Kátia, estamos só esperando o pastor Renato Vargas entrar para assim começarmos com a nossa entrevista com o pastor Renato Vargas. Mas quero já agradecer em primeiro lugar a todos vocês que entraram agora na live. Estou muito agradecido, muito feliz mesmo por saber que as irmãs e os irmãos estão interessados em observar a nossa conversa com o pastor Renato Vargas. A minha irmã Kátia. O mais importante é que já estás cá na live. Vamos só mais aguardar um pouco até chegar o pastor Renato Vargas. Amém, meu irmão Albino, meu irmão do coração. Fico muito feliz pela tua vida, meu irmão. Homem que ajuda bastante no meu crescimento espiritual. Meu irmão Albino Cangado, muito obrigado por tudo, meu irmão. Que Deus abençoe. Não sei se os irmãos ali conseguem me ver perfeitamente. Entrou mais alguém, meu irmão Miguel. Seja bem-vindo. Uma irmã disse que aqui está muito escuro. Não sei se os irmãos consigam me ver perfeitamente. Acho que está melhor. Vamos esperar um pouco. Se o pastor... Amém, meu irmão Miguel. Boa tarde, pastor Renato. Boa tarde, Batista. Como você está? Eu estou bem, graças a Deus. E o pastor Renato, como é que está? Bem, graças a Deus. Um prazer poder falar com vocês aí em Angola, um país que
eu tenho muito carinho, apesar de ainda não conhecer pessoalmente. Conheço vários países da África, já preguei em alguns, mas Angola ainda não tive oportunidade. E fico feliz porque eu sei que tem muita gente de Angola que me segue nas redes sociais. Então, para mim é um prazer poder falar com vocês. Amém, pastor Renato Vargas. O prazer também todo meu. Era sempre meu desejo um dia ter essa oportunidade, né, de conversar com o pastor, de temas, né, relacionados com a palavra do Senhor. E graças ao Senhor, Ele permitiu esta oportunidade. Amém. Prazer. E, amém. E desde já, pastor Renato Vargas, quero agradecer ao pastor pelo pastor ter aceitado o convite. Expresso a minha gratidão ao pastor e não só, também agradecer pelos livros que o pastor outrora enviava para mim. De fato, são livros muito edificantes, bíblicos. Graças ao Senhor, aprendi muita coisa com as obras do pastor, sem esquecer também de agradecer à irmã Andrea, que tem servido como uma mãe para mim, alguém muito especial, carinhosa, que tem me tratado com tanto carinho. A Andréia tem feito o papel de secretaria aqui, de minha secretária, e tem me auxiliado muito nisso, porque a demanda acaba sendo muito grande na igreja local e fora também, né? Então, ela tem sido uma ajudadora nesse trabalho do Evangelho. Amém. Amém. E muito maravilhoso, pastor Renato Vargas. Você está me ouvindo bem? Sim, consigo ouvir perfeitamente, pastor. Ok. O pessoal também está nos ouvindo bem? Sim, consigo ouvir perfeitamente o pastor. Que bom. Que eu puder contribuir com vocês aí na África, pode contar comigo. Então, estou à disposição para as suas perguntas. Amém, pastor. Amém. Como é do conhecimento do pastor, né, que eu já havia manifestado que poderíamos tratar da temática do namoro, e eu selecionei algumas perguntas, não muitas, mas algumas perguntas que os adolescentes... André me disse que essa era uma demanda aí em Angola, né? Que vocês queriam certo. tratar um pouco desse assunto aí, né? Certo. Vamos lá, que eu puder ajudar. Amém, pastor. Acho que travou. Acho que a rede está um pouco mal, mas consigo ouvir o pastor perfeitamente. Aqui está falhando um pouco. O seu áudio está falhando um pouco aqui. Mas o pastor consegue me ouvir um pouco? Estou lhe ouvindo. Amém. Pastor, né, antes de me começar a fazer, né, algumas perguntas ao pastor, preciso esclarecer uma situação que eu tenho presenciado em nossa sociedade, inclusive em diversas igrejas. Aí em Luanda? Não, eu não faço parte da capital, eu faço parte de uma outra província, Quano-Cubango. Entendi. Mas a realidade de o que tem acontecido é o mesma, seguinte, né? Eu normalmente converso... Está favorecendo. Sim, pastor. Pode falar, Batista, pode falar. Conta aí como é que é a realidade de vocês na África, para que eu possa entender. Eu tenho conversado, né, com muitos jovens, adolescentes de diversas igrejas,
E nós temos tratado, né, algumas vezes a respeito desta temática, né, do namoro. E o que eles apresentam para mim é o que me deixa muito preocupado. Eles dizem para mim, irmão Batista, eu só estou na igreja, jamais, jamais ouvi o meu pastor a tratar esse tema, raramente o meu pastor trata dessa questão. E não é uma só pessoa, são inúmeros jovens que seus pastores não tratam desta temática. Para esses pastores, esse é um tema irrelevante. Eles vejam que não há muito sentido, né, abordar a respeito dessa questão. E em função deles não abordarem a respeito desta temática, o que tem acontecido tem sido muito lastimável. Criancinhas de 14 anos já querem namorar, criancinha de 13, 15 anos já querem namorar, e acontece gravidez precoce, indesejada, e tem existido, ou seja, este comportamento dos pastores não transmitirem a respeito desta palavra leva os jovens a andarem erradamente, porque sem o conhecimento é claro que o homem se perde. Ô Batista, qual é a Sim, realidade pastor. como o angolano, não estou falando do cristão, não, estou dizendo o angolano, o cidadão do seu país aí, como ele lida com a questão do namoro? O namoro começa muito cedo aí em Angola? Ah, essa questão do namoro pode não ser na perspectiva cristã, mesmo na perspectiva do mundo. Normalmente tem uma idade que muitos pais, né, muitos professores também das escolas, eles recomendam que a pessoa deve ter no mínimo essa idade para começar. E aqui a idade é 18 anos de idade. 18? Certo. E como é que os crentes começam mais cedo aí? É, para aquelas igrejas que tratam seriamente dessa questão, os crentes começam com os 20, 21, 22 anos. Agora, para aquelas igrejas que os pastores não tratam muito dessa questão, parece que os pastores não se preocupam, né, com o bem-estar dos jovens. Então, nessas igrejas, com 18 anos, 15 anos, as crianças, os adolescentes entram mesmo numa relação, porque os pastores não são sérios. Entendi. Está me ouvindo? Sim, consigo ouvir, pastor. Assim, a cultura ela acaba influenciando muito cada país, né? Cada país ela tem um hábito cultural. Então, a gente olha para o Brasil e o Brasil ele tem uma perspectiva muito relacionada aos Estados Unidos da América, alguns comportamentos também da Europa. E a perspectiva africana ela acaba sendo diferente em alguns contextos por causa da influência multifacetada de conjunturas distintas e diferentes, né? Então, por exemplo, você olha para Angola, e Angola é um país de língua portuguesa, mas você vai encontrar Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, que também possuem línguas como a língua oficial como português, e o comportamento e a visão relacionada à cultura e ao namoro é diferente por causa da sociedade, né? A sociedade ela tem uma perspectiva distinta e uma perspectiva diferente. O que a gente precisa, diante disso, é tentar trazer uma visão bíblica como lidar com essa situação, né? Até porque, em primeiro lugar, a Bíblia Certo. não tem a palavra namoro. Você não tem nada nas escrituras que tratam sobre isso, né? Então, como você lidar em culturas diferentes, em países diferentes, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil e tantos outros, sem que você macule a cultura, mas ao mesmo tempo entre homem e mulher.
É uma pressão da sociedade quanto ao sexo? Existe? Sim, existe isso em qualquer cultura, em qualquer sociedade. Mas a gente Certo, entende que a perspectiva, por exemplo, de alguns países é diferente. A própria Angola, né? Então você tem Luanda, que é certo, a capital, mas você vai ir caminhando mais para o norte, ou mais para o sul, ou mais para o interior, você vai ter uma percepção diferente também sobre alguns costumes e alguns comportamentos. A questão é, certo. aonde esses costumes estão ferindo a relação? Aonde esses costumes estão ferindo o relacionamento cristão? Aonde esses costumes podem trazer prejuízo para um jovem e para uma jovem? O modelo correto não é o modelo de um país em detrimento ao outro. O modelo correto é o modelo da Bíblia. Certo, certo. Entendeu? Concordo, sim, entendi, concordo piamente com o pastor, né? Até porque a escritura, né, é um mapa e deve conduzir, né, a igreja, o povo de Deus, né, conforme os reformadores falavam que temos a Olha, escritura como falando, por nossa exemplo, deixa eu única. falar um pouco, falando aqui um pouco aqui de Moçambique, que eu já tive pregando lá. Moçambique você vai Uhum, encontrar no sul uma sociedade patriarcal e no norte uma sociedade matriarcal. No sul, né, quem manda, quem decide é o pai. No norte, quem manda, quem decide é a mãe. E isso acaba, às vezes, decidindo, dependendo da cultura e do costume, quem é que fulano vai namorar, quem que a pessoa vai namorar em detrimento à outra. Né? Então, certo. assim, o que vocês precisam dentro do contexto de vocês? Né? Olhar para as perspectivas culturais, mas não deixar com que elas dirijam, mas deixar com que a palavra de Deus dirija. Então, o que a palavra de Deus nos mostra em relação ao namoro? Primeiro, essa palavra namoro ela não existe. Né? Segundo, relacionamentos não são feitos ou não existem para produzir divertimento. Namoros, eles são Certo. um tipo de passo inicial que se dá com vista ao casamento, né? Então, assim, como que a sociedade enxerga isso e como que os crentes estão enxergando isso? Sem compromisso, com compromisso, de que forma, de que maneira? Certo. Quanto que nós temos presenciado, né, em algumas igrejas, tem sido algo tem sido algo muito lastimado. Por exemplo, existem jovens, né, que eles namoram para se divertir. Existem jovens que Namoro para quê? namoram para se divertir, para se Para se divertir, divertir, sim. para Essa é uma característica, assim, brasileira também. É e uma outros característica também jovens do Brasil, e outros né? jovens, certo? E alô? Estou te ouvindo. Sim, e outros jovens namoram tá, compatibilidade. Namora com A, namora com a B, namora com a C. Sim, Isso também tem também é a sido um realidade brasileira. comportamento. E também tem aqueles, né, jovens que namoram apenas para irem fazerem sexo. Eles não têm Também é a realidade compromisso brasileira. nenhum. Eles só querem ir para ir fazerem sexo, beijando. Este é a motivação que leva muitos jovens aqui a aderir a uma relação. O Ocidente ele é muito parecido, ele sofre essa influência como um todo, né? Mas o que eu digo, cada país tem culturas e subculturas que vão empurrar para um lado ou empurrar para o outro. Qual é o nosso Certo, papel? Nosso papel é olhar para os valores que esse mundo semeia, né, e tentar, de alguma forma, trazer uma contraproposta, o que é aquilo que a Bíblia diz, aquilo que as Escrituras afirmam. É claro que certo, existem algumas percepções que estão relacionadas ao país que você está inserido, né? Então, a certo, forma, por exemplo, com que Angola enxerga algumas questões é diferente do que nós aqui no Brasil enxergamos. Né? O que a gente não pode permitir e deixar é que alguns pressupostos, tanto que nos dirigem a sociedade do Brasil, quanto dirigem a sociedade angolana, prevaleçam sobre as escrituras. certo, certo, certo. Então, né, tipo, diante, né, de circunstâncias do gênero, né,
eu costumo a falar para alguns líderes, para certos jovens, que a ideia de alguém namorar para brincar, para se divertir, para experimentar compatibilidade, para pegar a A, para pegar a B, é errado aos olhos de Deus, porque, conforme o pastor outro acabou de Perfeito. dizer, que o namoro deve ter como meta, deve ter como objetivo o casamento. Se Concordo, a é isso aí. pessoa namora, se a pessoa namora tendo em conta que ele quer levar essa jovem ao altar, quer levar jovem ao casamento, quer mesmo que seja sua futura esposa, é claro que não vai desejar, não vai almejar namorar para brincar ou para se divertir, conforme tem sido o costume de muitos jovens, até são jovens que frequentam igrejas. São jovens que cantam no grupos corais, são jovens que ministram e ainda por cima se gabam deste comportamento muito negativo. O que a igreja angolana diz? O que a igreja de Angola, como um todo, é claro que não dá para a gente, né? O que a igreja de Angola diz em relação ao sexo antes do casamento? Ela considera normal? Viu, Batista? Ouviu o que eu perguntei? Batista? O pastor Renato Vaz poderá só repetir a sua questão, que a rede estava travando um pouco. Sim. O que a igreja angolana diz em relação a sexo antes do casamento? Ela considera um pecado ou ela vê com naturalidade? Os pastores. Não. Quanto à questão do sexo, antes do namoro, todos eles concordam que é pecado aos olhos de Deus. Todos eles concordam que o casal de namorado ainda não tem essa legitimidade de contrair relação sexual dentro do namoro. Eles mostram que a pessoa, o casal, só tem essa legalidade no matrimônio. Mas quanto ao namoro, eles condenam. Todos eles estão de acordo que é pecado. E qual é a dificuldade que vocês têm tido, então, para poder conduzir os jovens a um namoro diferente da proposta da sociedade? Não consegui entender bem a questão do pastor Renato Vaz. A rede Qual é está a travando um pouco. dificuldade que vocês, como líderes de jovens, vocês têm tido para poder colocar na cabeça do jovem cristão que ele não deve ter um namoro por divertimento, por exemplo? O que vocês têm feito? Certo. Primeira coisa que nós temos feito é mostrando, né, de acordo com a palavra de Deus, que o que nós temos feito é o seguinte. Primeiro, nós temos... O pastor consegue me ouvir? Ouvindo, sim. Sim, a primeira coisa que nós temos... Certo, a primeira coisa que nós temos feito é primeiro mostrar o que a palavra de Deus diz no tom da mesma questão. Porque a palavra de Deus é que a conexão está muito ruim. Você me ouve bem? Sim, consigo. Aqui eu não consigo te ouvir direito. Trava toda hora, entende? Acho que é mesmo a rede está um pouco péssima. Que horas é agora aí? Aqui já são 20 horas. Esse é o horário que muita gente costuma acessar a internet? Na sua maioria, sim. Outros acessam 20 horas, outros acessam... 8 horas da noite, muita gente, 20 horas, muita gente começa a acessar a internet das suas casas. E, às vezes, a conexão fica ruim mesmo. Será que não é isso aí? É mesmo isso, pastor. Também é porque nós aqui em Angola mesmo, a nossa rede é um pouco péssima.
Sim. Qual é a sua igreja, Batista, aí? Sim, pastor. Qual é a sua igreja? Eu cresci na igreja da fé apostólica. Meus pais, É uma todos nós igreja somos da fé angolana apostólica. mesmo? Cresci na igreja. Como? É angolana, de Angola? Ela surgiu aí em Se eu sou de Angola? Angola? Sim, eu digo, Sim, mas a sim, sim. igreja surgiu aí em Surgiu Angola? na Inglaterra. Ah, Surgiu tá. na Inglaterra, certo? Entendi. Certo, pastor. Creio agora que o pastor consegue me ouvir. Creio que o pastor consegue me ouvir mais ou menos bem, né? Para responder àquela questão do pastor. O que você quer perguntar para mim? É, São algumas perguntas, né, que alguns adolescentes jovens sugeriram para mim, para perguntar ao pastor, que algumas perguntas no livro do pastor, né? Já tive a Ah, oportunidade, tá aí. já tive a, opor- Que bom. já tive a oportunidade de lê-las, todas essas perguntas, mas creio que para alguns que estão a assistir, né, creio que vai ser muito relevante das perguntas. Vamos lá, pergunte aí. Talvez uma das, talvez uma das perguntas que eu comecei a perguntar ao pastor é quando então o cristão deve começar a pensar em namorar? Quando? Quando então que o cristão deve pensar em começar a namorar? Por isso que eu perguntei sobre a questão cultural, como é a cultura do seu país, né? Você disse que geralmente as pessoas começam a namorar aos 18 anos. Eu acho essa uma idade interessante, mas eu Certo. entendo que Uhum. namoro ele deve acontecer quando ambos, né, tanto o rapaz quanto a moça, estejam começando a trabalhar, né? Namoro sem trabalho não existe, não leva à possibilidade de casamento. E aí acaba virando divertimento. Então, assim, tem condições de Certo. trabalho, ganha dinheiro, começa a se sustentar, pode começar um relacionamento visando o casamento. Porque eu entendo também que nenhum namoro deve começar sem que esteja pensando na possibilidade de casar com aquela pessoa. Certo. Então, isso, pastor, né? Isso, pastor, também o pastor é contra esse tipo de namoros duradouros. Por exemplo, o jovem começa uma relação em 2020 para querer casar, por exemplo, em 2025. O que o pastor tem a dizer quanto a esse Eu acho que comportamento? namoros eles não precisam ser demorados, né? Eu acho que o ideal, né, geralmente, claro, as suas exceções, é 2, 3 anos a pessoa caminhar para o casamento. Certo. E outra questão, pastor, né? Como é que o pastor veja a questão dos adolescentes em desejar já querer namorar? Será que namoro na adolescência é pecado, segundo a Bíblia? Se um adolescente de 15 anos chega para o pastor e diz, pastor, eu quero namorar, o que o pastor diria para ele? A primeira coisa que precisa entender é o seguinte, né? O pastor, eu entendo que o pastor não tem autoridade para proibir ninguém de namorar, né? Certo, A certo, responsabilidade sobre um adolescente não está sobre o pastor, está sobre os pais dele certo, ou sobre os pais dela. certo. O pastor não é dono do adolescente, nem tampouco do adolescente. O pastor deve instruir e deve dirigir. Eu acho que um adolescente de 15 anos de idade não está ainda preparado emocionalmente, afetivamente e nem tampouco em condições financeiramente de começar um Certo. relacionamento. Certo. É mesmo isso, né? É mesmo isso, concordo piamente com. E pastor, o pastor no seu livro, num dos capítulos, o pastor trata a respeito de namoros superficiais. O pastor apresentou, né, que o pastor não é contra a relação, né, vai desejar ter para com sua namorada, né? Ou seja, o pastor não é contra o jovem Não é desejar aderir a uma relação, mas o contra o pastor quê? disse que é contra o beijar por beijar,
Será que o pastor queria transmitir que o pastor não Eu não era ouvi, não muito a ouvi nada, favor falhou dos tudo. jovens que desejam fazer Falhou essa tudo, prática do Batista. Eu beijo, não ouvi beijo erótico? absolutamente nada. Assim, eu vou repetir. Eu disse assim, no livro do pastor, né, num dos temas onde o pastor aborda a respeito de namoros superficiais, o pastor ele disse que não é contra, né, o jovem almejar ter uma companhia. O pastor disse que não é a favor do beijar por beijar, ou seja, esse comportamento. Será que o pastor, Uhum. né, é contra a prática do beijo? Falo beijo, do Não, beijo erótico. eu acho. Não, eu não sou contra a prática do beijo. Eu acho que existe beijo, né? Existem beijos que são atos sexuais, que são a preparação para o ato sexual, né? Existem outros que não, né? Eu temo a ideia de que a proibição do beijo ela acentua cada vez mais o desejo da pessoa a desenvolver um relacionamento sexual mais rápido e leve a pessoa à decisão de um casamento mais rápido. Então eu entendo, né? Por isso que eu penso que casamentos eles não podem, namoros eles não podem ser longos, eles precisam ser a curto prazo, médio prazo, para que possam rapidamente entrar no casamento. Certo, Esse barulho é o quê? certo. Acho que a criança está a chorar, ou que É o quê? a criança, a criança está a chorar. Criança. Criança é criança. A criança vai chorar. Certo. Certo, pastor, né? Conforme eu havia falado ao pastor, que eu concordo, né, com a visão do pastor quanto à questão do beijo, até porque quando eu converso com certos jovens e eles me fazem esse questionamento, pastor, você me ouvir? Atrapalhar um pouco. Certo. Acho que a rede estava a travar, acho que vou repetir um pouco o que eu estava a falar. Eu disse assim, o pastor, você me ouviu, né? Tô. Sim, eu disse que eu concordo com a visão do pastor no tocante à questão do beijo, né? Embora que nós vamos encontrar um texto claro que vai proibindo essa questão, mas por precauções, né? Eu sempre falo para O certos jovens que é namoro muito não existe, namoro não é um comportamento, não é uma prática comum, não foi uma prática comum do ponto de vista da Bíblia. Isso é um comportamento e um relacionamento novo. É aquilo que a gente certo, chama em teologia de adiáfora. Então a gente tem que conduzir esse tipo de relacionamento ou esse tipo de situação por princípios. Então, os princípios certo, é é que mesmo precisam ser isso. norteados, né? Ou que precisam nortear a vida do casal que Certo, está namorando. certo, certo. Entendeu? Certo, entendi, pastor, entendi. Está muito claro. E, pastor, quando, né, na visão do pastor, né, com alguns princípios, talvez bíblico, quando é que um namoro deve terminar? Quando é que um namoro deve terminar? Ele deve terminar quando, por exemplo, o namorado ou a namorada ocupa um espaço que não deveria ocupar. Às vezes é quase que um deus, é uma relação idolátrica, onde o centro de tudo está a relação, onde há ciúmes, onde há avanço de sinal, como a gente diz aqui no Brasil, não sei se o termo é o mesmo aí, né? Onde começa-se a tocar no corpo do namorado, da namorada, sem que casado fosse, a despertar algumas coisas que não poderiam ser despertadas. Aí eu penso que deve haver rompimento da relação. Certo, certo, certo. Concordo piamente. E, pastor, namorar sem o consentimento dos pais vem a ser errado aos olhos do Senhor?
Eu acho que assim, eu entendo que os pais deveriam ser consultados, né? Agora, uma coisa é um adolescente de 17 anos. Outra coisa é um homem de 30 anos pedir autorização do pai Certo, para namorar a outra de 20 e poucos anos. Então, é bom senso. Mas, de todos certo, os casos, os pais deveriam ser consultados. certo, certo, pastor. E o pastor. Acho que certo, pastor. Concordo piamente com o pastor. E, pastor, né, quanto à questão dos líderes que não Quanto à gostam de questão do tratar quê? desta temática, dos líderes que acham irrelevante tratar essa questão, o que o Não pastor ouvi. diria para eles? Os líderes? Sim, alguns líderes de igrejas que acham Eu acho que irrelevante tratar a precisa, respeito desta eu acho que temática. precisa ensinar os jovens, né, de que o contentamento não está numa relação e no namoro. Muitos jovens foram influenciados pelos filmes de Hollywood, foram influenciados pelas Certo, novelas da Globo, que devem passar aí, passa na África quase que todas de língua portuguesa, a gente sabe que tem certo, isso, né, essa influência, e aquela certo, ideia de que só vai ser feliz, né, se tiver um namorado ou namorada ou uma pessoa com que possa se relacionar. O jovem cristão não deve procurar contentamento nisso. O contentamento está em Cristo. Então, os líderes devem ensinar os seus liderados, aos jovens, a buscar a satisfação em Cristo, a experimentar da graça, da plenitude, do cuidado de Cristo, certo, para que depois possa, no tempo certo, desfrutar de um relacionamento saudável com um namorado e com uma namorada. certo. E pastor, né, tendo em conta que o número de jovens, né, que ainda não contraíram uma relação é bastante grande, creio que não é somente cá em Angola, creio que também no Brasil, né, existem números Sim, de jovens, moças, né, neste caso cristãs, né, que ainda não né, uma relação e que algumas ficam tristes entrando e essa tristeza, ter um companheiro lhes faz elas entrar em um estado de solidão. O que, é que o pastor tem essa a é recomendar a essas essa é uma pessoas? O que, é que o pastor... realidade ocidental. É uma realidade ocidental, não somente do Brasil, mas em muitos países. Eu tenho pregado em muitos países do mundo e falado em muitas culturas e nações diferentes, e as questões são muito parecidas, né? Eu volto àquela premissa, né? Essas moças, em vez de serem tomadas pela ansiedade, pela preocupação, elas devem lançar diante de Deus suas ansiedades, suas preocupações e buscar contentamento no Senhor, em primeiro lugar, para que depois possam encontrar uma relação saudável. Certo, 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 certo. Concordo, concordo piamente. Certo, pastor. Concordo piamente com o pastor, até porque dentro dessa mesma questão que algumas jovens têm tido de se sentirem só, algumas pensam que a felicidade, né, do homem consiste numa relação. Creio que quem pensa desta maneira está equivocado, né? Está errado. Até porque, embora... O pastor, você ouviu? Ouço? Sim. Certo. Vai Embora que chegar uma uma hora, pessoa, né, de hein, momento, ela... Batista? Vai chegar uma hora que Sim, pastor. que o Instagram vai derrubar a conexão, tá? Que tem um limite. Ah, certo. Sim, até estaremos a prestes a terminar mesmo, porque as perguntas, né, só mesmo na introdução, o pastor já esclareceu, né, a dúvida de muitos, né, que tinham quanto a essa questão, né, quanto a essa temática, o pastor já esclareceu. Isso é muito bom. Na introdução, o pastor já mostrou a respeito, né,
né, das diferenças culturais que devem ser levado a peito, né? O pastor apresentou que nós não temos uma teologia civil para não namoro como tal, não, mas apenas existe princípios, né, que nós podemos extrair das escrituras e Das aplicá-los, escrituras. aliás, em nossas vidas. O pastor foi muito claro com essa questão. Talvez, né, por causa do limite, tudo isso, e o pastor já esclareceu muita coisa, talvez com palavras, as últimas recomendações que o pastor deixaria aos jovens, né, aos Eu jovens diria, que ainda não... Sim, pastor. eu diria aos jovens para buscarem contentamento em Cristo. As carências dos Certo. jovens aí em Angola, como também nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em outros países em África, são as mesmas. As crises são as mesmas. O ser humano é o mesmo em todos os países, em todas as nações. E só existe uma pessoa, alguém que pode preencher o vazio e a sensação e trazer sensação de contentamento e plenitude para a pessoa, que é Cristo. Então, o que eu incentivo aos jovens é buscarem em Cristo, é se relacionarem com Cristo, lançarem as suas ansiedades, as suas preocupações diante de Cristo, na certeza de que Cristo há de cuidar de todas as suas necessidades e de todos os seus problemas. Amém? Batista? Amém, amém, pastor. Sim, sim, sim. Amém, A pastor. conexão está caindo muito. Mas Uhum. olha, Mas, é um prazer sim, falar com você, um prazer falar com os irmãos de Angola. Apesar de, amém. como eu disse, eu ainda não conhecer, é um Certo, país que eu tenho muito carinho. Eu estava vendo, somente no meu Facebook, eu tenho mais de 10 mil pessoas de Angola que me seguem. Né? certo. É um número alto, né? Gente que lê aquilo que eu escrevo, os meus vídeos, as minhas mensagens. E minha oração é que um dia Deus permita com que eu esteja aí com vocês pregando o Evangelho. Amém, pastor. Creio que... Amém, pastor. Creio que o Senhor, né, concederá ao pastor esse desejo, conforme também o meu desejo conhecer um dia o Brasil. Creio Amém. que vai ser muito maravilhoso estar com o pastor, tirar algumas fotos, aprender mais da Sagrada Escritura. Creio que vai ser muito maravilhoso mesmo. Amém. Deus Amém. abençoe a todos Amém, vocês pastor. aí. Amém. Pastor, acho que nós já estamos no término da nossa live, né? Creio que talvez futuramente queira Deus, teremos uma outra oportunidade e para já mesmo Amém. agradeço novamente ao pastor e a todos que acompanharam a live do início Amém. até ao fim. Deus abençoe Amém, também aí, pastor. Batista. Tá? Dê um abraço em todos e a Amém. paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o Evangelho na Angola. E que Cristo Amém, possa pastor. alcançar muita gente em Angola. Amém? Amém. Amém, pastor. Então, Deus abençoe. depois, tá bem, depois conversarei com a irmã André. Paz e graça. Sim, conversa com ela. Deus Amém. abençoe. Com licença, pastor. Amém. Com licença.